Bom dia, pessoal. Beleza? Bom feriado para todo mundo. Dia do trabalhador. Muito legal. Gente, como fazer um vídeo num canal do YouTube de automobilismo no dia 1º de maio sem falar de Ayrton Senna, né? Isso vai se repetir a vida inteira, porque afinal de contas foi de fato um dia que entrou para a história pelo tamanho, pela dimensão da sua tragédia, né? E aqui no Brasil, especialmente, as lembranças ao Senna são constantes, sempre nos dias 1º de maio, sejam eles em anos em que temos datas redondas, né, da morte do Ayrton, 10 anos, 5, 15, 20, 25, sejam eles em anos não redondos, se é que isso faz algum sentido. Hoje faz 24 anos que o Senna morreu, e tenho certeza que no ano que vem nós vamos ter enormes homenagens, enormes lembranças, né, por conta do quarto de século, né, daquele evento trágico. E eu vira e mexe sou chamado a falar sobre esse assunto, faculdades, com jornalistas mais jovens, em mesas de bar, com pessoas que eu conheço, enfim, né? Porque eu era um dos poucos, não poucos, poucos é um exagero, éramos muitos, mas eu era um dos jornalistas brasileiros que estavam em Imola trabalhando naquele final de semana. Eu cobria a Fórmula 1 para a Folha de São Paulo e também para a Rádio Jovem Pan. Éramos quantos? Talvez uns 20, não sei se tinha tudo isso. Eu, o Mário Andrade Silva, do Jornal do Brasil, o Celso Itiberê, do Globo, o Lívio Eurico, do Estado de São Paulo, pelas emissoras de rádio, Nilson César, da PAN, Cândido Garcia, da Bandeirantes, Luiz Roberto, da Rádio Globo, Luiz Roberto Demúcio, né, que narra hoje na televisão, o Roberto Cabrini estava lá pela TV Globo, Reginaldo Leme, Galvão Bueno, aí nós temos 10. Fora o pessoal de produção também, na TV Globo principalmente, tinha bastante gente, como Jaime Brito e outras pessoas que cuidavam da produção, de geração de imagem e tudo mais. Desculpem aqueles que estão assistindo se eu estou esquecendo de alguém. Era comum naquela época também que algumas emissoras de rádio do Rio Grande do Sul e de Belo Horizonte enviassem seus representantes. Não lembro sinceramente quem estava lá, mas estava lá o Marcelo D'Angelo, colega da Rádio Eldorado na época, Alex Ruffo, que hoje teve uma revista Speedway durante bastante tempo, fotógrafo espetacular. O Lemir Martins, eu acho que estava pela Quatro Rodas. Enfim, acho que se a gente pegar esse contingente dos que estavam lá... esse vídeo vai ficar longo, hein, gente? Bom, me perdoem. Mas se pegar o contingente de brasileiros que estavam lá cobrindo essa corrida, acho que chegava perto de 20 pessoas, pelo menos, né? De novo, desculpe se eu estou esquecendo de alguém. E por que isso acontecia? Porque a Fórmula 1 tinha um peso muito grande para a imprensa brasileira, por conta do sucesso do Senna. Em 94, bastante, porque ele finalmente tinha trocado de equipe, deixado a McLaren para correr na Williams, onde ele sonhava correr. A Williams, que era uma equipe que era imbatível desde 92, né? 92 com Mansell, 93 com Prost. O Senna queria muito correr a Williams. Em 94 as coisas mudaram bastante, né? Porque houve uma mudança drástica de regulamento e o grande diferencial que a Williams tinha em relação aos seus adversários, que era a incrível precisão dos seus controles eletrônicos, entre eles suspensão ativa e tudo mais, né, controle de tração, isso tudo foi proibido de uma hora para outra. E o carro da Williams deixou de ser um carro ultra sofisticado, como todos os outros deixaram de ser, e passou a ser apenas um carro muito veloz, muito potente, acho que essa é a melhor expressão, por conta do grande motor Renault, né, do excelente, excepcional motor Renault, que ajudou muito a Williams naqueles anos a ser a equipe que foi. E o Senna queria correr lá de qualquer jeito, ele tinha muita pressa, muita urgência, sabia que o caminho da McLaren, onde ele estava, era um caminho que iria ser meio pedregoso. Pedregoso? Existe? Acho que sim. Dali para frente, depois do fim da parceria com a Honda, ele já experimentou isso em 93, com motor Ford e tal. A McLaren, inclusive em 94, passou a utilizar motores Peugeot. Enfim, ele queria estar
onde fosse possível ser campeão. O Senna tinha essa urgência, ele sabia que era um piloto melhor do que a maioria, assim, sem falsa modéstia, ele se achava o melhor de todos, ainda mais depois que o Prost parou. Mas também tinha plena consciência de que a sua capacidade, o seu talento, a sua habilidade, o seu carisma, o seu tudo, não era o suficiente para ser campeão do mundo se não tivesse um carro campeão, né? E naqueles anos, começo para meados da década de 90, o carro era Williams. Mas naquele ano, 94, com essas mudanças de regulamento, a Williams sofreu bastante. Eu lembro bem, eu vou acabar falando do acidente, enfim, de tudo que se passou, mas eu vou voltar um pouquinho atrás. Eu lembro bem de 94 eu ter ido cobrir o primeiro teste do Senna na Williams, em Portugal, e é uma passagem que eu já contei várias vezes, né, para as pessoas, que ali naquele teste em Portugal havia pouca gente, não tinha tanto jornalista assim, mas eu achava muito importante cobrir aquele teste, inclusive foi por minha conta, pela uma folha, se eu bem me lembro, acho que pagou só hotel, ou nem isso, sei lá. Mas eu achava que tinha que ir. Eu era repórter da Fórmula 1 e eu tinha plena consciência de que aquele seria um ano muito especial, né? O Schumacher aparecendo, o Senna finalmente da Williams, ano de Copa do Mundo, e iria haver uma grande divisão de importância jornalística entre a seleção brasileira e o Ayrton Senna na Williams e tudo mais, enfim, em resumo foi. Aí, eu lembro que no primeiro teste, primeiro dia, o Senna era um grande piloto, era um cara que tinha muita sensibilidade com o automóvel também, e ele era capaz de detectar rapidamente se um carro era bom ou não. Cara, as primeiras voltas, assim, sei lá, 10, 15 voltas, que ele andou com o carro do ano anterior ainda, já na pintura Hotmans, né, que seria adotada naquele ano, com o novo patrocínio e tudo mais, mas sem os componentes eletrônicos, sem todos os auxílios que fizeram daquele carro um carro mega campeão na mão do Prost, né? E aí eu tava dentro do box no Estoril, parado, um frio desgraçado, um vento, eu lá com o meu gravadorzinho e tudo mais. Naquela época os controles de acesso não eram como hoje, enfim, eu tava lá dentro do box, resumindo. E o cara para o carro, estaciona, depois dá algumas voltas, não sei o que, sai do carro meio que contrariado e tal, e eu só perguntei para ele, e aí? Assim, foi realmente um, e aí? Aí ele olhou para mim e falou assim, com essas palavras, puta que pariu, bem na minha vez cagaram no carro. Eu falei, porra, não era exatamente isso que tinha acontecido, porque não era nem o carro novo, mas era um carro já com todas as configurações de regulamento de 94, mas é o carro do ano anterior, não havia. As modificações de um ano para outro de chassi não eram tão dramáticas e drásticas quanto são agora. E o que ele quis dizer com essa frase? Que o carro da Williams, sem aquelas bossas todas, bossa, hein, eu tô falando, né? Que fizeram dele um carro imbatível, era um carro quase normal. Ele falou assim, porra, cara, eu não consegui dar 2 voltas iguais, o carro é até perigoso. Eu tenho isso gravado num gravadorzinho, tá lá em São Paulo, um dia eu mostro pra vocês. Que eu encontrei, parênteses, eu encontrei na minha mudança, né, em 2010, quando eu me separei, encontrei entre as minhas coisas, e aí, pô, falei, puta, aquele gravadorzinho que eu usava na cobertura antigamente, tá, um gravadorzinho pequenininho, Canon não, Olympus, com fitinha pequenininha. Cara, eu meti um play naquela bagaça, fazia anos que eu não sabia onde estava. Vocês acreditam que funcionou? E saiu a voz do Senna, porque eu tinha aquelas entrevistas gravadas, né? Em 94, tudo que eu gravei ali naqueles comecinho de ano, teste, Brasil não, porque a gente tinha mais gente na Fórmula 1 lá cobrindo, mas Aida e Imola, eu tenho tudo gravado, incrível. E depois ele deu uma entrevista que eu gravei tudo, que ele falava isso, de como o carro ele era meio assustador, perigoso mesmo, por ser muito potente, muito violento, e não ter nada daquilo que ajudava o piloto a dirigir. E no fim, acabou acontecendo o que aconteceu, né? E esse vídeo já está com quase 10 minutos, e eu queria contar essa pequena historinha, e sobre Imola mesmo, o que aconteceu em Imola, talvez não, eu vou deixar para
outro dia, para amanhã, tá bom? Pronto, amanhã eu conto para vocês odeio a palavra, mas enfim, alguns bastidores da cobertura, daquela cobertura jornalística que envolveu a imprensa brasileira inteira, mas especialmente, é claro, aqueles que estavam lá em Imola, no olho do furacão, né, acompanhando, cobrindo a morte, o acidente, os seus desdobramentos e tudo mais, e a incrível dificuldade que a gente tinha para obter informações e para tentar fazer com que aquela cobertura através daquela cobertura, a gente pudesse levar o maior número possível de informações aos leitores brasileiros, porque leitor de jornal era muito importante, era através dos jornais que as pessoas se informavam com profundidade dos assuntos, porque rádio e televisão sempre foram mídias muito mais rápidas e tudo mais. Então amanhã eu conto isso, tá bom? No nosso próximo GP às 10, contar algumas coisinhas que aconteceram lá em Imola, naqueles dias 1º de maio, 2 de maio, 3 de maio, enfim, até eu sair da Folha de São Paulo. Então essa história deixa para amanhã, mas eu queria registrar essa passagem de 94, comecinho do ano, de como o Senna começou aquele ano, muito preocupado com o carro que ele tinha nas mãos. É claro que isso não era premonitório, ele não estava achando que ele ia se matar numa curva, não era nada disso. Mas ele chamou a atenção muito rapidamente para essa questão de como os carros, sempre mais fortes, sempre mais potentes, passaram a ser muito perigosos sem os auxílios eletrônicos que caracterizaram a Fórmula 1, especialmente em 92 e 93. Tá bom, pessoal? Um bom dia para todo mundo, um ótimo feriado e Lula livre. Hoje é dia 1º de maio, mudando totalmente de assunto. Mas você não tem que falar de política, falo do que eu quiser. Hoje em Curitiba vai haver uma grande movimentação de pessoas pedindo a libertação imediata do presidente Lula, que foi preso dessa maneira bizarra, escrota, né, por essa ditadura jurídica que a gente tem no Brasil. É o resultado do golpe de Estado que aconteceu 2 anos atrás, quando depuseram a Dilma Rousseff da presidência. Aliás, resultado de um golpe que começou a ser tramado exatamente no dia seguinte à eleição da Dilma, a reeleição da Dilma, pelos maus perdedores, maus brasileiros, escrotos da política brasileira, que não sabem perder, que não souberam perder, que, sobretudo, não souberam conviver com a perda dos seus privilégios durante os anos de governo do Lula e do PT e da Dilma, né, logo depois. Então, é um dia importante. É possível que vocês não vejam muita informação sobre isso, sobre as movimentações e sobre os protestos de Curitiba nesse 1º de maio na televisão, porque é claro que a grande mídia está ocultando e tentando fazer com que o presidente Lula seja esquecido, o que não vai acontecer. Aliás, as pesquisas mostram isso. Mas você tem que falar de política? Tenho. E se você quiser deixar algum comentário sobre o assunto, porque você não gosta de mim, não gosta do Lula, sei lá o que for, poupe o seu trabalho, porque eu bloqueio todo mundo que vier com ofensas, que vier com histeria, chiliquinho de direita, porque eu não tenho mais paciência para isso, tá bom? Mas vocês dividem o mundo entre nós e eles. Atualmente, cara, ainda bem que eu dou do lado do nós. Os eles eu não tenho o menor interesse em saber o que pensam, tá bom? Beijinhos, amanhã a gente fala mais de Imola 94. Tchau.